a gravação. Bom, pessoal, muito prazer. Nós vamos realizar aqui a monitoria para resolução da atividade 2, capítulo 4. Lembrando também, eu não sei se esse final de semana vocês já tem teste, eu tô na dúvida agora, mas geralmente no final do exercício, da atividade 2, né, vocês normalmente já tem teste. Então, naquele mesmo esquema, da gente não poder responder nenhuma questão sobre teoria a partir de amanhã, né, deu meia-noite. Mas, se tiverem problemas técnicos, só falar com a gente. E é isso, pode começar, Pedro, fica à vontade. Aqui só tá dando para ver o Excel, né? Isso, só consigo ver o Excel. Se eu mudar aqui, não dá para ver não fica... Continua o Excel, né? Você tá trabalhando com 2 telas? Não, é porque eu queria... É porque eu não copiei no Excel, aí eu queria, tipo, mostrar o enunciado lá. Mas eu leio aqui. Então, eu não tinha copiado aqui no Excel. Tá, eu vou fazer da questão 1 até a questão 4. Aí a questão 1, ele diz assim, de lado. A 1, ele fala aqui, no balanço patrimonial de uma empresa figuravam, entre outros, as seguintes contas. Então, a gente tinha aqui seguros contratados. Aí tinha impostos a recolher. Pedro, só uma dica. Eu acho que se você parar de compartilhar e compartilhar a tela toda em vez de só a aba do Excel, eu acho que você vai conseguir dividir a tela da Então, eu lista não... de Deixa eu exercícios. ver aqui. É que eu tentei fazer isso, só que eu não consegui. Não foi? Apenas conteúdo... eu tenho... Ah, tá. Deixa eu ver. Tela. Agora tá Agora dividida, né? foi. Ah, Perfeito. tá. Uhum. Eu tinha clicado errado. E aqui tem receitas recebidas. Receitas antecipadas. E aqui é 11.500, 4.000 e 8.500. Daí ele fala, se a empresa usasse a escrituração no regime de caixa, qual seria o lucro líquido da empresa? Aí a gente tem lá, né, que o que vai entrar no regime de caixa são só aquelas atividades que vão afetar diretamente o caixa. Então, dessas aqui, vamos fazer aqui os lançamentos. A gente tem seguro antecipado, seguro contratado. Então, o que é? A gente está contratando um seguro e aí a gente já pagou por ele. Então, a gente vai ter aqui... meu Deus. A gente vai ter aqui despesa com seguro, débito de 11.500 e vai creditar nosso caixa, que a gente já pagou. Então, ele entra no regime de caixa. Daí a gente tem aqui impostos a recolher. Impostos a recolher, a gente não tá... Como é que fala? A gente ainda não pagou, a gente só reconheceu que a gente tem esses impostos. Então, a gente não vai desembolsar para pagar esses impostos. Então, no regime de caixa, ele não vai entrar. Mas, se a gente estivesse fazendo aqui no regime de competência, aqui a gente teria a mesma coisa, né, com o seguro, e aqui a gente teria esse débito, né, aqui como se fosse uma despesa com impostos. E aí a gente vai acreditar lá no nosso passivo, imposto a recolher. Só lembrando também que, pelo regime de competência, né, esse débito aí no despesa com seguro, Pedro, rapidinho só para o pessoal não confundir, é a despesa antecipada, né, e não a despesa lá na DRE. Então, é bom entender essa diferença. E daí, aí o outro é receitas recebidas antecipadamente. Ela vai entrar aqui no regime de caixa, né? A gente já recebeu a despesa. Se fosse aquele caso de, tipo, a gente prestou o serviço, mas ainda não recebeu, aquela coisa assim, a gente vai receber só mês que vem. Daí não ia entrar aqui não ia entrar no regime de caixa, mas na competência entraria. Se a gente fosse receber, tipo, mês que vem. Mas como que a gente já recebeu, a gente ainda não prestou o serviço, na realidade, a gente já recebeu o dinheiro,
mas não prestou serviço, então vai ter que, a gente vai debitar nosso caixa, que já entrou o dinheiro, é quanto? 8.500, e aí vai acreditar lá receita antecipada. E é a nossa obrigação. A gente já recebeu, então a gente tem a obrigação de prestar o serviço. E aqui, se a gente for fazer no regime de competência, ele vai entrar também. Daí ele pede para fazer o... Como é que fala? Qual o lucro do exercício. Então, aqui no regime de caixa, a gente vai ter... a gente vai ter despesa com seguro, de 11.500. E vai ter essa receita aqui de 8.500. Aí daí, aqui na nossa DREzinha, vai ser prejuízo de 3.000, né? A gente teve uma despesa de 11 e uma receita de 8. Poxa, tá. Então a gente vai ter um prejuízo aqui. 3.000. Se a gente fosse fazer aqui pelo regime de competência, ia ficar como? Como é que faz? Ia ter aqui essa despesa com seguro de 11.000 também. Essa não entra. Não. É porque foi antecipado, né? É verdade. Isso, é ativo. Vai ser a outra lá. Essa aqui. Essa aqui dos impostos. Então seria impostos e a receita. E aqui é quanto? A despesa. Nesse lado aqui eu nem coloquei. Aqui é 4.000. E aqui 8.500. Tá. Essa aqui, ela também não entra nessa receita aqui, porque ela como é que fala? Ela não vai pro... Ela não entra no resultado. Ela não entra no resultado. Porque aqui é um passivo. Então, aqui no caso do regime de competência, vai ser só esse prejuízo mesmo de 4.000. Que a gente não ter... a receita a gente não vai lançar. E essa despesa aqui também a gente não vai lançar, que foi antecipado. Assim. Essa aqui é a questão. Agora, a questão 2, ela fala assim. No 31. caso lá, precisa marcar a letra E, no caso, né? Porque ela foi é verdade, nem tinha lembrado. Então aqui. Majorado em... sem precisar de reestruturação. Majorado em a letra E. E só para entender tipo, a diferença de por que majorado, sendo que mesmo assim é prejuízo, é que lembrando, né, que quanto mais distante do zero, maior é o valor, maior é o valor no sentido de prejuízo, né? Então, por isso que se fosse pelo regime de competência, ela estaria R$ 1.000 a menos de prejuízo do que se fosse pelo regime de competência. Por isso que a resposta é a letra E. Então tá. A 2. Ela fala assim. Em 31 de 2017, uma sociedade empresária recebeu de cliente o valor de 10.000 a título de adiantamento de serviços a serem prestados durante o mês de fevereiro. Deixa eu ver aqui no final. Ele pede para realizar os lançamentos. Então, já vou fazendo. Então, aqui a gente vai ter lançamento no dia... Quanto? 31 do... 31 do 1. Recebeu de cliente o valor de 10.000 a título de adiantamento de serviço. Então, a gente vai ter aqui débito no caixa, né? Débito no caixa no valor de 10.000. E creditar a receita antecipada. Valor de 10.000 também. Valor de 10.000, tá. Então, foi só isso.
Daí aqui. No dia 28 de fevereiro, a sociedade concluiu os serviços e emitiu nota fiscal de prestação de serviço no valor de 9.200. Na mesma data, devolveu ao cliente em dinheiro o valor de 800. Então, aqui, dia 28/2. Aí a gente vai ter a prestação de serviço. Então, a gente já tinha recebido aquele dinheiro, né? E agora que a gente prestou o serviço, a gente vai debitar a receita antecipada para a gente encerrar essa conta, que a gente cumpriu essa obrigação, né? Só que aí o serviço que a gente prestou, na realidade, custou só 9.200. E o restante, que são aqueles 800 lá, a gente devolveu, né? Então aqui a gente vai debitar a receita antecipada, vai acreditar a receita de serviço, 9.200, que foi o que entrou, e aqui a gente vai terminar debitar a receita antecipada aqui em 800 e vai acreditar nosso caixa em 800, que foi o valor que a gente devolveu lá para o cliente, que a gente só prestou um serviço de 9.200 e a gente tinha recebido 10.000. Aí, considerando apenas as informações apresentadas, considerando a incidência dos tributos, realiza os lançamentos contábeis realizados pela sociedade. Aí ele pede para apresentar um razonete. O razonete seria mais ou menos assim. A gente vai ter aqui o caixa, débito, crédito, débito e crédito. É só isso. Isso aí. E aqui, nesse primeiro lançamento, a gente tem aqui débito, caixa 10.000. Crédito, receita antecipada 10.000. Daí no dia 28, a gente vai ter débito de 9.200 e outro débito de 800. Receita de serviço. Vai ter o crédito de 9.200 e o caixa crédito de 800. Daí no final a gente vai ficar com o saldo aqui de caixa 9.200. Essa aqui vai zerar, né? E essa aqui vai ficar 9.200 também. Daí no final vai bater aqui, ó. A gente vai ter nas contas devedoras aqui a gente vai ter 9.200 e nas credoras 9.200 também. Agora a 3. A 3 é só explicar mesmo. Analise as afirmativas abaixo e marque o item correto. Aí, 1. Após o encerramento, somente as contas patrimoniais pertencem com saldo no balancete. Essa aqui está certa. Toda vez que a gente faz aqui esses razonetes, para ver aqui, para fechar as contas, quanto cada conta vai ter aqui no final, sempre que a gente tem essas contas aqui, receita de serviço, despesa com água, despesa de energia, despesa administrativa, no final, todas essas contas a gente sempre vai zerar elas. Então, aqui, por exemplo, a gente vai zerar, se a gente estivesse fazendo aqui, por exemplo, essa receita de serviço aqui. No final, a gente ia zerar essa conta, a gente ia fazer um débito nela aqui de 9.200 e ia creditar a conta de resultado. Daí, e nas contas de despesa, eu ia fazer um crédito lá do valor delas e ia debitar aqui na conta de resultado. E no final, a conta de resultado que vai ser... Como é que fala? Ela que vai ter um saldo. Essas contas aqui de receita e de despesa, elas sempre têm que ficar com saldo fechado, com saldo zerado aqui no final. Então, só as contas patrimoniais que vão ter saldo aqui nos balancetes. Essas contas de receita e despesa, elas ficam com saldo zerado. Aí a 2. Após a apuração do resultado, receitas e despesas continuam com saldo apurado no período. Está errado, né? Acabei de explicar. As receitas e as despesas você tem que sempre zerar e jogar o saldo delas para a conta de resultado. Aí 3. Receitas diferidas vão para o resultado. As receitas diferidas são essas receitas antecipadas aqui, então elas não vão para o resultado.
quando você tem a receita antecipada, ela vira um passivo, né? Que é uma obrigação que você tem. Você já recebeu o dinheiro, mas você ainda não prestou o serviço, então ela vai lá para o passivo. E aí, quando você presta o serviço, você vai zerar essa conta lá da despesa antecipada com a conta da receita mesmo, que essa sim vai lá para a conta do resultado, né? E a 4, de acordo com o regime de competência, uma empresa, quando presta serviço, reconhece a receita, pois ocorre o fato gerador. Essa aí está verdadeira também. No regime de competência, sempre que a gente for prestar o serviço, a gente vai reconhecer a receita. Se for no regime de caixa, a gente só vai reconhecer a receita se ele já ocorreu o pagamento no mesmo período. Se for um pagamento adiantado, aí a gente não reconhece no regime de caixa, né? No de competência, quando a gente já gera a receita, a gente já reconhece ela. Então, aqui fica a 1 e a 4, né, que estão certos, então fica a letra D. Só recapitulando aqui, pessoal, essa receita diferida é, como o Pedro tinha comentado, é o mesmo que receita antecipada, é sinônimo, tá? E se por um acaso no teste de vocês ou em alguma atividade aparecer a chamada despesa diferida, vai ser a mesma ideia de despesa antecipada, logo vai ser um ativo. Uhum. E aqui agora a 4, uma empresa comercial registrou a seguinte movimentação em dezembro de 2021. Aí, para fins de análise, a diretoria solicitou ao contador que apurasse o resultado de dezembro de 2021 com base no regime de caixa e no regime de competência. Então, vamos aqui. Tá. Aqui, despesas relativas a dezembro de X1, pagas em dezembro de X1, no montante de 1.020. Então, se eu tenho essas despesas aqui de dezembro e paguei elas em dezembro, vai entrar aqui tanto no regime de caixa quanto no regime de competência. Então, é 1.020. A gente vai ter aqui menos 1.020, menos 1.020 da despesa. Tá. Só ele não... Coisa, né? Tá. Só que a letra A. É a B. Despesas relativas a janeiro de 20x2, pagas em dezembro de 20x1, no montante de 1.290. Então, a gente está fazendo aqui o resultado de dezembro de 20x1. Essas despesas aqui são de janeiro de 20x2. Então, como a gente pagou elas agora aqui em dezembro, a gente vai conhecer aqui no regime de caixa, que saiu, né, do nosso caixa, então a gente vai reconhecer elas aqui. E aqui no regime de competência, a gente não vai reconhecer porque elas são as despesas de janeiro de 20x2. Então, ela não vai entrar aqui no de dezembro. Aí a C. Despesas relativas a dezembro de 20x1, pagas em janeiro de 20x2, no montante de 780. Daí, agora aqui, a gente tem as despesas de dezembro, mas a gente pagou elas só em janeiro. Então, não saiu nada do nosso caixa, então a gente não vai reconhecer aqui no regime de caixa, mas a gente vai reconhecer no regime de competência, porque as despesas são desse mês de agora. Então, a gente já vai reconhecer elas aqui. Então, ela entra aqui no regime de competência. D. Despesa relativa a dezembro de 20x1, recebida... receita aqui, né? Receita relativa a dezembro de X1, recebida em dezembro de X1, um montante de 510. Então, a gente tem uma receita agora de dezembro e a gente já recebeu em dezembro. Então, ela vai entrar aqui no regime de caixa, né? Que ela é desse mês e a gente já recebeu. Então, como entrou recurso no nosso caixa, a gente vai reconhecer no regime de caixa. Como ela é desse mês de agora também, de dezembro, a gente vai reconhecer no regime de competência também.
A letra E. Receita relativa a dezembro de X1, recebida em janeiro de X2. Então, a receita desse mês, de dezembro, do mês que a gente está fazendo, só que a gente não recebeu em dezembro. A gente vai receber só no outro mês. Então, como não entrou recurso no caixa, a gente não reconhece aqui no regime de caixa. Mas como a receita é desse mês que a gente está fazendo o resultado, então ela reconhece no regime de competência. É 1.590. E aí a F, receitas relativas a janeiro, recebidas em dezembro. Então, aqui, como a gente recebeu essa receita, que é relativa do mês que vem, mas como entrou recurso aqui no nosso caixa, a gente vai reconhecer pelo regime de caixa, 30. E aqui no regime de competência, a gente não vai reconhecer porque essa receita é só do outro mês. Então, como a gente está vendo no mês de dezembro, a gente não vai reconhecer essa receita. Daí, no final, aqui, ele pede o resultado, né? Vai ser esse aqui. Pronto. Então, aqui, o resultado pelo regime de caixa, se a gente fizer desse jeito, a gente vai ter um prejuízo aí, né, de 570. E se a gente fizer pelo regime de competência, a gente vai ter um lucro de 300. Então, nesse caso, né, seria mais viável fazer pelo regime de competência, que a gente ia ter um lucro. Então, é basicamente isso. Quando a gente faz pelo regime de caixa, a gente só vai reconhecer se tiver entrada ou saída de recurso financeiro do nosso disponível. Então, se o pagamento foi efetuado ou se a gente recebeu ou se a gente pagou alguma coisa, seja desse mês ou do próximo ou do anterior, a gente vai reconhecer aqui pelo regime de caixa. E quando é pelo regime de competência, a gente vai reconhecer quando é daquele mês. Por exemplo, se a gente está vendo uma receita agora de dezembro, mas mesmo que a gente vá receber só daqui 2 meses, a gente já reconhece a receita. Ou se é uma receita que a gente já recebeu também, mas é referente ao mês que a gente está fazendo, daí ela entra aqui no regime de competência. Independente de ter entrada ou saída de recurso financeiro, a gente já reconhece ela. Aí agora acabou a minha parte. Agora a Alana vai continuar. Vou parar de compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui a minha parte. Preciso do feedback de vocês. Estão conseguindo ver aqui minha tela? Sim, tá dando pra ver. Show, bacana. Bom, pessoal, sem dúvidas até agora, tudo certinho, tudo tranquilo com vocês? Ok, então. Eu achei esse conteúdo muito interessante, foi a partir dele que a gente consegue entender por que lucro não é caixa, né? Então é bom a gente sair daqui, sejam com uma base boa para entender o que é esse regime de caixa, o que é o regime de competência. Vamos lá, a empresa, essa consultoria Vai Vendo Limitada, ela apresentou um balancete no dia 30 de novembro de 2000 com os seguintes saldos. Então, ele tinha caixa, banco, cliente, material de consumo, tinha contas a pagar, tinha empréstimo de longo prazo, tinha capital social e tinha a conta de lucros acumulados. E aí, no mês de dezembro, foram ocorrendo os seguintes eventos. Então, lá no final, ele pede para a gente, né, fazer pelo regime de competência, entregar a DRE, balanço patrimonial, os razonetes e o diário. Então, como de praxe, vamos começar aqui pelo diário, fazendo todos os lançamentos dos eventos que aconteceram no mês. Então, no evento A aqui, aconteceu o aumento de capital no valor de 10 mil, sendo que metade foi em máquinas e equipamentos e metade foi em veículos. Então, se foi 10 mil, eu acredito capital social em 10 mil e debito as seguintes contas, máquinas e equipamentos e também veículos, porque foi metade em cada conta. Nada demais. Material de consumo a prazo no valor de 600. Então, teve compra de material, né? Ele fala que foi a prazo, então a gente tem que aumentar a conta de passivo, né? Em contas a pagar. Contas a pagar porque ele já tinha essa conta, tá? Por isso que a gente vai usar a mesma conta aqui, porque ele já tinha um plano de conta inicial. E débito material de consumo, porque esse valor vai estar entrando ali no ativo. Já no C, teve recebimento de 4.500 em dinheiro,
por serviço prestado de consultoria no mês. Então, eu tenho receita de serviço no valor de 4.500 e débito caixa, porque foi recebido em dinheiro. Já no evento D, teve recebimento de um cheque de R$ 1.000 do montante de clientes a receber, ou seja, ele tinha clientes a receber aqui e desses clientes, 1.000 ele está recebendo agora. Então, eu debito o banco porque foi em cheque, foi recebimento em cheque, e credito clientes, que é a conta do ativo, que então eu estou diminuindo esse direito porque agora estou recebendo. Já na E, teve pagamento de uma parcela de contas a pagar no montante de 250, como a transferência bancária. Então, ele está diminuindo o passivo dele. Para diminuir o passivo, eu debito ele, certo? Então, eu estou debitando contas a pagar no valor de 250 e foi pago com cheque, com transferência bancária, quer dizer. Então, por isso, credita banco. Já no F, aqui, teve uma prestação de serviço no valor de 1.500 que vão ser recebidos só no mês seguinte. Então, eu acredito receita de serviço, porque pelo regime de competência aconteceu nesse mês, só que eu não vou debitar caixa, vou debitar clientes, porque vai ser pago só no mês que vem. Já no G, teve a obtenção de um empréstimo bancário no valor de 3.000 para pagamento nos próximos 5 meses. Então, esse dinheiro vai entrar no banco, debita o banco, certo? E credita o empréstimo de curto prazo. Por quê? Porque ele deu o prazo aqui que seriam só 5 meses. 5 meses menor do que o prazo para se enquadrar em longo prazo, né? Para empréstimo de longo prazo. Por isso, empréstimo de curto prazo aqui no crédito. Já no H, eu tive um pagamento de salário do mês, valor de 3.000 com cheque. Então, quando a gente tem pagamento de salário, né, reconhecimento dessa despesa de salário, debito despesa de salários, e nesse caso já foi pago nesse mês. Então, eu credito o banco porque foi feito por meio de cheque, ok? Já no I, a gente teve aqui pagamento de despesa de água, de luz, de telefone no mês, que totalizaram 600 e dinheiro. Então, despesas diversas, né, vai ali para a DRE, e credita caixa, porque foi pago em dinheiro. Já na J, teve a aplicação da parte do dinheiro em caixa, uma caderneta de poupança. O montante aplicado foi 3.500, então debito a aplicação de poupança, que foi para onde está indo o dinheiro, e credito caixa, porque eu estou justamente tirando esse dinheiro do caixa e transferindo para aplicações financeiras em poupança. Ok, tudo certinho? Alguma conta aqui que vocês não conhecem, não conseguem identificar se é ativo, se é passivo? Tudo certo? Então tá bom. Vamos só entender aqui de novo como funciona o Razonate, né? Lembrando que o Razonate sempre tem que trazer os saldos iniciais das contas. E aí, durante o mês, né, vai lançando aqui todos os eventos que aconteceram. Então, do banco, do caixa, da aplicação financeira, de clientes a receber. Então, esses saldos aqui são importantes para a gente poder montar, então, o balanço patrimonial. Só que antes de a gente montar o balanço patrimonial, é importante a gente entender qual foi o lucro do exercício. E o lucro do exercício vai vir todas as receitas de serviços prestadas no mês, né? No caso, é porque é uma empresa que presta serviço, de consultoria, e também as despesas que a empresa teve. Então, fazendo o confronto das receitas com as despesas do mês, a gente tem que o lucro líquido do exercício da empresa foi de 2.400. Então, a partir dessa informação, agora a gente consegue, então, montar o nosso balanço patrimonial com as contas que a gente já tinha lá no nosso balancete. Então, do saldo que foi do Razonate, a gente traz aqui para o balanço. Então, o total de ativos circulantes foi 4.250, o realizável a longo prazo foi de 10.000, porque ele só tinha apenas o imobilizado após a integralização de capital, né? Contas a pagar, que teve todas aquelas transações, o aumento da conta do passivo de empréstimos a curto prazo, enfim. Manteve aqui o longo prazo, porque ele não teve nenhum lançamento nessa conta, mas lucros acumulados foi o que já tinha do exercício anterior, né, de lucros de 700, mais o do exercício do período, ficando aqui então um total de 3.100. E o aumento do capital social, né, que a gente tinha também feito o lançamento. Então, nesse caso aqui, o total do ativo, né, batendo com o total do passivo mais do PL. Alguma dúvida, pessoal? Vamos seguir aqui, então. Então, a empresa Só Serviço Limitado ela foi constituída lá no dia 2 de janeiro de 2000X1. E após um ano de operação, no final do ano, a empresa apresentou o seguinte balancete. É importante a gente, então, entender que esse balancete é no final da operação, né? Até porque não tinha como ter saldos iniciais da conta, sendo que a empresa foi constituída logo no início. Então,
Após tudo isso, ele fala para a gente considerar as informações adicionais de que os móveis, utensílios, instalações, ele dá uma data para isso, para a gente poder fazer o cálculo da depreciação, né? E as aplicações foram realizadas também em uma data aqui em fevereiro. E aí teve todos esses lançamentos durante o ano todo. A gente vai fazer o diário, vai fazer contas de encerramento, as contas de encerramento no diário. Vamos fazer os demonstrativos, né? A DRE e tudo mais. E, se eu não me engano, o exercício pede apenas para a gente achar o resultado do período. Então, vamos lá. Lá no evento 1, os salários de dezembro, eles foram pagos em janeiro. De X2, eles vão ser pagos, né? Então, a gente está olhando aqui o mês de dezembro e vai ser pago só em janeiro. Então, eu tenho que reconhecer a despesa pela competência, débito despesa com salários, mais crédito de salários a pagar, porque ainda não foi pago. Já aqui foi contrato de aluguel, que tem vigência de 6 meses, foi assinado lá no dia, lá em outubro. Então, eu tenho que fazer a contabilização justamente referente aos meses que foi usado. Então, se a despesa de salário... Vamos lá. A despesa tem vigência de 6 meses. Então, olhando para o balancete final aqui, eu consigo identificar quanto que era o valor dos aluguéis. Aluguel de 4.500. 4.500. Desses 4.500, eu sei que ele vale por 6 meses. Então, eu tenho que fazer encontrar o valor mensal referente a esse aluguel. Então, o valor do contrato era 4.500, dividido por 6 meses, encontro, então, aqui o valor mensal do salário, né? Do dia 1 de outubro até o dia 31 de dezembro, se passaram 3 meses. 3 meses vezes 750, eu encontro então aqui que o valor que deveria ter feito o ajuste, né, no diário é de 2.250. Pessoal, é muito importante vocês se atentarem a isso e entenderem que esse balancete é no final do período, certo? Só que não teve o exercício que é que a gente faça esses ajustes de que a contabilização não fez. Então, esses valores aqui vão ser a nossa base de referência para fazer os cálculos de todas as outras contas pelo regime de competência e fazendo os lançamentos. Isso da gente também calcular de qual dia até tal dia vai cair na prova de vocês, cai bastante em depreciação, e é muito comum a gente confundir as datas, porque geralmente coloca no dia 1 a contratação, e pede para a gente achar no dia 31 do mês tal. Então, a gente tem que entender, fica mais fácil a gente calcular, por exemplo, eu olhando outubro, né? Outubro, do dia 1º de outubro ao dia 1º de novembro, passou um mês. Do dia 1º de novembro a 1 de dezembro, se passaram 2 meses. Só que de 1 de dezembro a 31 de dezembro, se passaram mais um mês. Então, 3 meses que se passaram. É muito comum a gente confundir e achar que se passaram só 2 meses, por olhar apenas o mês e não os dias. Aqui, já no evento 3, teve os juros incorridos do financiamento, que são 5% ao mês, e juros simples. Então, eu tenho que saber o valor do financiamento que foi feito lá no dia 2 de janeiro, certo? E aí, então, do dia 2 de janeiro até 31 de dezembro, se passaram um ano certinho. Então, a taxa mensal, eu tenho que encontrar a taxa equivalente anual, certo? São 12 meses vezes a taxa mensal, eu encontro a taxa anual. Encontrada essa taxa anual, eu multiplico pelo valor do financiamento, certo? Então, 27 mil é o valor total dos juros, porque eu multiplico, então, essa taxa anual que eu encontrei, vezes o valor do financiamento. Então, os juros incorridos nessa operação aqui é de 27 mil. E o lançamento que é feito é despesa de juros, que vai lá para a DRE, e acredita o financiamento bancário, né? O valor ali do financiamento ele vai ser acrescido no valor dos juros que foi incorrido. Como não se fala de pagamento, por isso que ele é acrescido ao valor do financiamento, tá? Já no evento 4, teve taxa de aplicação teve a taxa de juros de uma aplicação financeira, que no caso é 18% ao ano. Então, nesse caso aqui, é uma receita para a empresa, porque ela aplicou o dinheiro e rendeu juros, certo? Então, a gente faz o cálculo dos juros mensal, que no caso aqui é o ano. Se a data fosse certinho um ano, eu só multiplicaria esse percentual, certo? Pelo valor total da aplicação inicial. Mas no caso, vocês vão ver que vai estar quebrado aqui, porque do dia 1º que foi a contratação, que é o dado inicial que ele dá aqui, ó, de quando foi feita a aplicação, no dia 1/2, ou seja, 1 de fevereiro, eu preciso então saber de quanto de 1 de fevereiro passou até 31 de dezembro, que no caso são 11 meses. Então, eu preciso achar qual é a taxa,
proporcional referente a 11 meses, ou seja, a mensal multiplicada pelos 11 meses que se passaram. Encontrada essa taxa proporcional, eu multiplico pelo valor da aplicação financeira. Encontrando aqui, então, o total da receita que a empresa teve com essa aplicação financeira de curto prazo. Então, eu credito receita e debito essa aplicação, ou seja, aumento o valor dela lá no meu ativo. Ok, pessoal? Lançamento tudo certinho, conseguiram acompanhar? Ok. Aqui no evento 5, teve taxa de depreciação anual das instalações, que no caso é 5%, e dos móveis e utensílios de 10%. A gente precisa, então, encontrar qual é o valor da depreciação anual, porque a contratação dos móveis, as compras, foi dado aqui que foi logo no dia 2 de janeiro. Então, preciso saber de quanto tempo que passou até essa data que a gente está fazendo aqui, a contabilização das depreciações. Eu sei que o custo o cálculo da instalação foi de 4.500, porque está escrito lá no balancete. E é 5%. Então, a depreciação anual vai ser, então, o valor de 5% vezes 450 mil. E, nesse caso aqui, se passar um ano certinho, né? Do dia 2 de janeiro até o dia 31 de dezembro, se passou um ano. Então, a despesa total de depreciação, no caso das instalações, vai ser de 22.500. Credito despesa com depreciação acumulada, certo? Que é a conta de ativo. E agora a gente precisa também saber de móveis e utensílios. Então, eu sei que móveis e utensílios foi comprado por 22.500 e que ele deprecia 10% anualmente. Então, o valor da depreciação anual é de 2.250. E também se passaram um ano certinho lá do início da aquisição até o final que a gente está fazendo a contabilização. Então, credito depreciação acumulada de móveis e utensílios. E a despesa, então, vai ser o lançamento na DRE de despesa com depreciação, vai ser a soma das duas depreciações dos dois imobilizados. Easy, né? Já no 6 aqui, os seguros antecipados eles foram contratados lá no dia no dia 1 de setembro de X1. E tem vigência de 10 meses. Então, a mesma ideia que aconteceu lá no aluguel antecipado, agora a gente vai calcular aqui para seguros antecipados. O valor dos seguros antecipados é de 20 mil. É só a gente olhar lá no balancete, que é o valor que ele dá. Seguros antecipados, 20 mil. Então, esse é o valor total. Agora eu tenho que abater os meses que se passaram no valor que nós estamos fazendo aqui a contabilização. Aqui, despesa de seguros, o valor é 20 mil, ele vale por 10 meses. Então, eu sei que a amortização desse seguro, né, desse direito aqui, é de 2 mil mensalmente. E de setembro, do dia 1º de setembro até dia 31 de dezembro, se passaram 4 meses. Então, 4 meses vezes 2 mil é o valor que a gente vai calcular aqui na despesa de seguro. Então, debito despesa de seguro, que foi 8 mil, e credito seguros antecipados, ou seja, diminuo esse direito, porque já se passaram 4 meses desse direito. Já no 7, o inventário físico de materiais acusou um total de 500. Se a gente olhar que o material de consumo tem 3 mil. Só que, quando eles foram fazer a contagem, só tinha 500. Então, a gente precisa saber quanto que foi consumido. O estoque inicial menos o estoque final é de 2.500, ou seja, o material consumido é de 2.500. Então, debita a despesa com material de consumo e credita o material de consumo, ou seja, diminui da baixa lá no ativo. Já no 8, verificou-se que as requisições dos clientes mostravam que foram prestados serviços aos clientes no total de 5 mil e ainda não foram registrados, que vão ser recebidos no próximo mês. Então, o que aconteceu é que os clientes eles já tinham pago um valor. Aqui a gente tem aqui a receita antecipada. E aí, um tanto desse direito, dessa obrigação já tinha sido cumprida, certo? Então, a gente vai fazer o quê? É isso? Ah, não, perdão, gente, estou confundindo. Perdão, vamos lá, de novo. Verificou-se as requisições dos clientes mostravam que foram prestados serviço no valor de 5 mil que não tinham sido registrados de forma nenhuma. Então, se teve essa prestação de serviço e não foi registrada e já tinha sido e vão ser recebidos só no próximo exercício, eu credito receita de serviço e debito cliente, que eu vou receber depois, certo? Agora, 9, que é isso, 80% das receitas antecipadas
foram prestadas no mês. Então, daquela obrigação que tinha de 10 mil, 80% já foi cumprido. Então, a gente credita receita de serviço e debita receita antecipada, diminuindo a obrigação. E na 10, as despesas do mês foram de energia, de água e de internet, e vão ser pagas só em janeiro. Então, eu acredito contas a pagar, porque eu pago só lá no próximo mês, mas debito todas as despesas pelo regime de competência, pelo reconhecimento dessas despesas que aconteceram ali no período. E aí nós vamos, então, para o encerramento, né? O Pedro já tinha falado um pouquinho disso, sobre essas contas de resultado serem transitórias e elas têm que ser zeradas, então todos os razoáveis são zerados e são mandados para a conta de resultado. Essa conta de resultado que o Pedro falou, ela é conhecida também pelo ARE, né? Apuração do resultado do exercício. É uma maneira mais breve de saber qual foi o lucro ou qual foi o prejuízo da empresa, ou seja, qual foi o resultado que ela teve ali com todas as operações do mês ou do ano, no caso que a gente estava fazendo aqui. Então, eu acredito todas as despesas e o total dessas despesas eu faço o débito no ARE. Então, todas as despesas passaram para cá, certo? Só transferir desse diário para cá e debito lá no ARE. E a mesma coisa com as receitas, certo? Todas as receitas eu debito elas para que elas sejam zeradas e credito no ARE o valor total dessas receitas. Só que o ARE também ela é uma conta transitória. E aí, lembrem que no balanço patrimonial, nas contas transitórias, né, nos balancetes, nos balanços transitórios, né, eles podem ter constar essa conta de lucros acumulados. Então, eu debito o ARE e credito em lucros acumulados, porque no caso o resultado foi positivo aqui para a empresa. Ok, pessoal? Vocês conseguem entender o que é esse bendito ARE? Todo mundo conseguiu entender, porque vocês usam muito lá em CG2. É importante saírem daqui de CG1 entendendo muito bem como ele funciona. Ok, então. Outra forma de se encontrar o lucro do exercício é fazendo a nossa DRE, né? Que é a que a gente costuma estar mais habituado a fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar todas as receitas, certo? Todas as receitas, tanto as de serviço, que no caso dessa empresa também teve receita de juros com aquela aplicação, e todas as despesas que a empresa teve. Até a despesa de juros também, como no caso do financiamento. E aí o confronto dessa receita menos essas despesas, a gente encontra então que o lucro líquido desse exercício aqui é de 2.350. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Ok, então, vamos lá. Estamos indo aqui para o último exercício. Acho que está um pouco pequeno, vou tentar aumentar mais aqui. Mas é a mesma ideia, né? A empresa Luiz e Daniel, eles acabaram de se formar, foram lá, mudaram para o interior, abriram uma locadora de máquinas e equipamentos. Importante dar essa informação de qual tipo de empresa, certo? Então, nesse caso aqui, quando tiver compra de máquinas e equipamentos, a gente não vai tratar como imobilizado, vai tratar como estoque, por quê? Porque a empresa, ela loca... Não, perdão. Se ela faz só a alocação, a gente vai, então, tratar como estoque mesmo, ok? E não como apenas imobilizado. E a atividade da empresa começou ali no dia 1/7 de julho de 2005, data da sua criação. E aqui em dezembro foi elaborado um balancete de verificação antes dos ajustes. Então, antes dos ajustes, tinha esses balancetes e após o diário, após os ajustes, a gente vai saber, então, qual foi o saldo final das contas patrimoniais e de exercício. Temos caixa, banco, movimento, todas as contas bonitinhas aqui. O balancete batendo, né? Tem que bater, senão tá errado. Aqui, no primeiro lançamento, teve aluguéis que foram contratados para vigência de 12 meses no início das operações. Então, a data de contratação foi ali logo quando a empresa começou a funcionar, que foi em julho. Então, eu preciso realmente saber quanto tempo passou. Mas antes disso, eu sei que todas essas contas aqui, ó, são antes dos ajustes. Então, vamos lá. O contrato, ele fala o valor do contrato? Eu acho que ele dá informações adicionais, né? Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver aqui como que tá o exercício. Atividade 2, né? Que eu esqueci de trazer a informação completa aqui pra gente. Vamos lá.
Ele só fala que os aluguéis foram contratados com 12 meses e... Ok, então. Achei que ele dava o valor. Mas como é que a gente consegue saber qual é esse valor? Eu sei que esse valor aqui, então, vai ser no início de dezembro, certo? Então, eu tenho que saber quanto tempo se passou desses meses até dezembro. Então, no caso aqui, a despesa de aluguel do contrato é 3.600, vale por 12 meses. Então, teve aqui um aluguel mensal de R$300. Então, do início da operação até o dia 31, se passaram 6 meses. Então, 6 meses vezes R$300 é igual ao valor que tem que ser reconhecido, de 1.800. Já que na despesa de seguro, aconteceu que o seguro contra incêndios tem vigência de 1 ano, foi contratado lá em outubro. Então, o contrato é de 1.200, certo? Vale por 12 meses. Então, seguro mensal ali de R$100 e do dia 1 de outubro até o dia 31 de dezembro, se passaram 3 meses. 3 meses vezes R$100 dá os 300 que tem que ser o valor do reconhecimento aqui do seguro. Então, acredito seguro antecipado, diminuo o direito e debito despesa com seguro. Ok, pessoal? Show. Foi realizado o inventário do estoque de materiais de consumo que indicou a existência de um saldo de 1.500. Então, olhando lá, materiais de consumo tinha 3.800, certo? Que era o saldo inicial. Só que constaram que tinha só 1.500. Então, aquele mesmo cálculo, final menos inicial, ou inicial menos final, mas sabendo que a resposta é o que foi consumido no caso. Então, debito material de consumo e credito material de consumo. Debito despesa com material de consumo e credito material de consumo. Já no evento 4, as máquinas, equipamentos e móveis, eles foram adquiridos no momento da abertura da empresa e possuem vida útil estimada de 10 e 5 anos, respectivamente. Então, vamos calcular a despesa com depreciação. Das máquinas e equipamentos, são 60 mil dividido por 10 anos, que é o tempo que o exercício fala que eles valem. Então, a depreciação anual, ela é de 6 mil. 6 mil dividido por 12 meses, eu encontro, então, a depreciação mensal. Do início da empresa até o dia 31, passaram 6 meses. Então, 6 meses vezes a depreciação mensal, eu encontro, então, quanto que é a depreciação que deve ser reconhecida. No caso de máquinas e equipamentos, vai ser o total de R$3.000. Já de imóveis e utensílios, eles equivalem por 5 anos, certo? Então, a depreciação anual vai ser os 7.200, que está aqui, né? 7.200, tá? O valor lá do balancete. Dividido pelos 5 anos, eu encontro a depreciação anual. A depreciação anual dividida por 12 meses, eu encontro a depreciação mensal. A depreciação mensal vezes o tempo que se passou da empresa, né, do início da empresa até o dia 31 de dezembro, foram 6 meses, então a depreciação que deve ser reconhecida é de 700. Credito depreciação acumulada das respectivas contas e debito despesa com depreciação no somatório das duas contas aqui. Os salários, de dezembro, eles correspondem a 1.600 e vão ser pagos só em janeiro. Tô aqui, na verdade, nessa, perdão. Das despesas diferidas, constam que 60% já haviam sido prestados. Então, lembrando, né, despesa diferida é a mesma coisa que receita antecipada. Do total que tinha lá, que no caso eram receitas antecipadas, cadê? 2.700, desses 2.700, 60% já tem que ser reconhecido, porque ele já foi prestado. Então, credito receita de serviço e debito receita antecipada, pelos 60% desses 2.700, ok? E já que na outra, o despesa de salário corresponde a 1.600, vão ser pagas em janeiro. Então, reconhecimento das despesas de salário e credito de salários a pagar. Já que no penúltimo lançamento, a empresa prestou serviço a prazo lá no dia 30 e o valor foi 450, que ainda não foram contabilizados. Então, tem que contabilizar essa receita. Receita de serviços e que vai ser recebido só depois, certo? Então, debita clientes em 450. Já que no último lançamento, a empresa incorreu em despesa de água, luz, telefone, um total de 2.200 que vão ser pagos só em janeiro. Despesas gerais, despesas diversas e credito contas a pagar. Eita. Agora vamos para o balancete para ver todas essas movimentações que aconteceram. A empresa tinha esses saldos iniciais aqui. A gente precisa colocar aqui todas as movimentações que aconteceram. Então, todas as movimentações de caixa não aconteceu muito, né? Mas aconteceu de clientes, de aluguéis antecipados, que eles foram creditados porque diminuíram, porque eles passaram o tempo de vigência, materiais de consumo, enfim.
Todas essas movimentações aconteceram no período e sempre as colunas do débito e crédito têm que estar batendo. E o saldo final vai ser justamente o saldo inicial, né, menos ou mais a depender da natureza da conta. A gente conta o saldo final. E o saldo final aqui foi de 1.630 a débito e 101.630 a débito e 101.630 a crédito. Alguma dúvida, pessoal? Alguma conta que vocês não conseguiram compreender o que é? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para esclarecer. Nada, tudo certo? Alguma dúvida sobre algum outro conteúdo? Seja até a parte teórica mesmo, ou de algum exercício que vocês queiram que a gente queira resolver para vocês, alguma coisa assim? Ok, então vou parar aqui a gravação. Agradeço a presença de todo mundo. Bom teste para vocês. Valeu, Ivo.